A pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é como eu consigo acordar todo dia às 4 horas da manhã para estudar. E realmente não é muito fácil fazer isso, mas eu tenho alguns hacks que vão ajudar vocês com isso. Mas, primeiramente, eu quero contar para vocês a minha história. Antes, eu tinha o hábito de estudar no período noturno, depois que eu chegava do trabalho, porque eu achava que eu não era uma pessoa muito matutina. Então, eu conseguia acordar ali 6, 6 e meia, 7 horas, estudava um pouquinho de manhã e terminava de completar o ciclo de estudos à noite. Só que eu percebi que meu rendimento estava muito, muito, muito baixo. Por causa que eu chegava do trabalho cansada, com a mente muito sobrecarregada com as tarefas do dia, então eu não conseguia ter um rendimento legal. Eu percebia que às vezes eu conseguia ler um número de folhas muito baixo, eu ficava ali presa naquele mesmo assunto muito tempo, porque eu não conseguia avançar, não conseguia absorver o que estava ali no conteúdo. Aí eu falei, não, vou fazer um teste, vou tentar acordar mais cedo. Vi que tinha algumas pessoas que também são concurseiras e que estavam acordando mais cedo e tendo um desempenho legal fazendo dessa forma. E resolvi testar, achando que não ia dar certo, porque eu achava que eu realmente era uma pessoa que não era matutina, que era mais noturna. Mas o resultado foi muito positivo. Eu comecei acordando às 5, depois fui para 4 e meia e depois 4 horas da manhã. E atualmente estou acordando esse horário e eu percebi que o meu rendimento ele simplesmente triplicou. Aquilo que eu não conseguia absorver com facilidade começou a se tornar um tema fácil para mim de ser absorvido, porque eu acordava, estava descansada, com a mente assim, livre de pensamentos, livre de problemas, livre das demandas do dia. Eu não tinha ninguém para me atrapalhar, não tinha ninguém para ficar me chamando, não tinha celular com notificações de alguém me mandando mensagem. Então, meu rendimento nesse horário, nesse período, ele foi assim muito maior. E a partir daí, eu comecei a tomar a decisão de começar a estudar nesse horário, que é de 4 horas da manhã até ali às 10, até às 9, 10 horas mais ou menos, quando eu tenho que pausar para poder ir para o trabalho. Claro, fazendo algumas pausas para o café da manhã, alguns descansos, até porque eu aplico também a técnica Pomodoro, que eu vou falar em um outro vídeo. Mas por esse motivo eu percebi que essa alteração no horário foi assim crucial para o meu desempenho nos estudos. Aqui eu quero passar para vocês, né, algumas dicas de como eu consegui fazer essa implementação. E a primeira dica é: entenda se faz sentido para você acordar esse horário. Às vezes a gente se pega querendo seguir uma modinha, seguir algo que está todo mundo fazendo, algo que a gente admira em alguém e aí a gente começa a querer seguir também aquela forma de viver por admirar, mas nem sempre aquilo vai ser bom pra gente e a gente tem que entender o porquê de acordar mais cedo. Aquilo faz sentido pra mim? Pra mim, Morgana, faz sentido, porque eu trabalho, então eu tenho uma rotina exaustiva durante o dia, então, para mim faz sentido acordar mais cedo, onde eu estou mais disposta, onde eu estou com a mente descansada para estudar. Mas pode ser que para outra pessoa não faça sentido essa rotina, porque essa pessoa talvez trabalhe no regime de plantão, ou talvez é a pessoa que não tem que trabalhar, que ela está por conta de estudar e por isso ela tem uma rotina mais leve, para ela não faz sentido acordar esse horário. Então, para que você consiga acordar esse horário, porque não é fácil, é uma coisa que você vai estar fazendo uma alteração no seu comportamento, você precisa ter uma motivação e ter uma razão para isso. Não pode ser apenas algo que você está fazendo de forma supérflua para poder seguir uma outra pessoa. Então, entenda se faz sentido na sua rotina você acordar mais cedo. E a segunda coisa para você acordar mais cedo é você vai estar alterando um padrão. Então você precisa repetir. A repetição precisa ser o seu lema. Não adianta você querer acordar mais cedo se você não estar disposto a alterar um padrão comportamental seu. Vamos lá, deixa eu explicar melhor isso. Nós, seres humanos, nós somos movidos por padrão. Então, aqui no Brasil, é padrão a gente tomar banho todos os dias. Então, pra gente, isso é comum. Então, você faz isso sem pensar muito e sem muito esforço. Isso pra você faz parte da sua rotina. Mas se a gente pegar uma outra pessoa de uma outra cultura, talvez não seja comum para ela tomar banho todos os dias. E se ela vir aqui pro Brasil, para ela conseguir se inserir nesse padrão cultural, conseguir realmente tomar banhos todos os dias, ela vai ter uma certa dificuldade, porque ela vai estar alterando um padrão comportamental dela. Então, quando você altera o seu padrão comportamental, se você está acostumado a acordar um determinado horário e dormir um determinado horário, e você quer mudar isso,
vai ser difícil, você vai passar por um período de adaptação, entendeu? Então você precisa estar disposto a isso e disposto a manter o padrão. Existe uma frase muito legal que é o seguinte: quanto mais você faz uma coisa, mais você quer fazer. E quanto menos você faz uma coisa, menos você quer fazer. Então, se você quer acordar mais cedo, você precisa estabelecer um padrão. Exemplo, hoje, como funciona o meu padrão? De segunda a sexta, eu tento acordar entre ali 4 e 4:30 da manhã, de preferência às 4. E aos sábados e domingos, eu acordo mais tarde. Então, esse é o meu padrão. Então, consequentemente, de tanto repetir esse padrão, repetir, 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 isso se tornou comum para mim. Isso quer dizer que seja fácil, que seja algo que eu simplesmente acordo feliz da vida, de bom humor? Não, mas isso é comum. Eu consigo fazer isso sem ter que empreender um grande esforço, sem ter que fazer uma luta interna. Mas, se eu, na primeira semana, se eu falo assim, eu vou acordar segunda e terça de manhã, aí na segunda semana eu vou falar, não, eu vou acordar mais cedo só de segunda a quinta. Se eu não tenho um padrão, então, consequentemente, o meu cérebro não consegue absorver aquele comportamento, porque eu não tenho um padrão sobre ele. Na primeira semana eu tô acordando um dia de manhã, na outra segunda semana eu acordo todos os dias, aí na terceira semana eu acordo 2 dias. Então, nosso cérebro ele não consegue absorver e inserir esse hábito na nossa rotina se não houver um padrão. Então, o primeiro passo é você definir um padrão. Quantas vezes na semana você vai acordar mais cedo? Será todos os dias? Será de segunda a sexta? Vai ser 3 vezes na semana? Como que vai ser? Como que funciona a sua rotina? De que forma que faz sentido para você? E a gente consegue perceber isso em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na academia. Quanto mais você vai na academia, mais você quer ir. Aí você parou de ir por um tempo. Para você voltar é muito difícil. Mas se você estabelecer um padrão, por exemplo, vou na academia toda semana, 3 vezes na semana. O fato de eu não ir as outras 4 vezes da semana interfere no meu padrão? Não, porque eu estabeleci aquele padrão de 3 vezes na semana. Então, o que eu quero que vocês entendam é que é necessário estabelecer um padrão e segui-lo. Então, primeiro vocês estabelecem esse padrão. Depois, vocês tentam alcançar o padrão ideal com metas progressivas. Hoje, como que funciona para mim? Segunda a sexta, acordo 4 horas da manhã. Sábado e domingo, tento acordar ali entre 7 e 8 horas da manhã. Esse é o meu padrão. E como que eu atingi esse padrão? Bom, eu comecei tentando acordar às 5, depois tentando acordar 4:30 e depois 4 horas da manhã. Ou seja, foram metas progressivas para eu atingir aquele padrão. Então, às vezes as pessoas elas se perdem muito. Elas veem as outras pessoas acordando mais cedo e tentam implementar isso na rotina delas, mas elas implementam da forma errada e isso se torna muito dificultoso, muito árduo. Mas não precisa ser dessa forma. Se você estabelecer um padrão e seguir esse padrão, isso vai se tornar comum para você. Mas entenda, se você não seguir um padrão, se você fazer de forma aleatória, isso nunca vai ser fácil. Sempre vai ser árduo, porque aquilo não se tornou um padrão da sua rotina. Bom, esse é o segundo fator que é essencial para você conseguir acordar cedo, e o terceiro é uma coisa assim que é muito óbvia, mas que precisa ser dita, que é dormir mais cedo. Se você quer acordar mais cedo, você tem que dormir mais cedo. O nosso corpo ele precisa de um determinado número de horas para poder se regenerar, para poder se recompor. Esse número de horas, ele não é algo padrão, algo estático, varia de indivíduo para indivíduo. Eu acho que nesses casos a gente tem que aplicar a autopercepção. Qual é a quantidade de horas que para mim é essencial para que eu consiga regenerar, para que eu consiga acordar no outro dia disposta? Como que funciona o meu organismo? Não existe isso de definido, tipo, nossa, 8 horas diárias. Não. Para mim, por exemplo, 6 horas diárias são suficientes para eu poder conseguir dormir bem. Se eu durmo menos que isso, não. Se eu durmo 5 horas, por exemplo, eu já acordo estressada. Mas para mim, 6 horas é suficiente. Então, se 6 horas é suficiente para mim, eu vou dormir em um horário que seja suficiente, que eu consiga atingir essa meta, né, de 6 horas, para que no outro dia eu acorde disposta. Então, se eu vou acordar às 4 horas da manhã, eu tenho que dormir ali 9:30, 10 horas, para que eu consiga um padrão de sono legal. Então, é importante que vocês durmam cedo e durmam cedo num horário que você consiga atingir a quantidade de sono que é exata para você, que você consiga se regenerar e se recompor.
Bom, esses são os 3 fatores essenciais para poder acordar às 4 horas da manhã, mas eu diria que o principal é estabelecer um padrão. Você precisa ter um padrão na sua vida. E um mecanismo que eu utilizei para conseguir inserir esse novo hábito de acordar mais cedo, inserir esse padrão de acordar mais cedo, foi o desafio dos 21 dias. Inclusive, ele também está no meu planner. Hoje ele não é mais desafio dos 21 dias, mas desafio dos 60 dias. Por quê? Porque antigamente eu fazia o desafio dos 21 dias 3 vezes, só que com metas progressivas. Então eu fazia a primeira vez tentando acordar 5 horas da manhã, a segunda vez tentando acordar 4:30 da manhã e a terceira vez tentando acordar 4 horas da manhã. Só que eu percebi que na verdade não eram 21 dias, eram 60, e por isso que hoje o Planner 2025 ele vai ter o desafio dos 60 dias com 3 etapas e metas progressivas, não apenas para acordar mais cedo, mas também outros hábitos que são essenciais se você quer ser aprovado no concurso público. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo para vocês, caso vocês queiram adquirir. É isso, pessoal, até o próximo vídeo.